Completa neste ano 150 anos de nascimento do médico e ex-deputado Francisco Aires da Silva, um político importante, um médico fundamental no ex-norte de Goiás. Foi responsável pelo primeiro veículo em Porto Nacional, a primeira geladeira, o primeiro rádio, a primeira estação telegráfica. Então foi um político relevante, não só para Porto Nacional, para o ex-norte de Goiás. E é a história desse médico e político Francisco Aires da Silva que o programa de hoje dedica a contar uma bela entrevista com um dos seus netos, o advogado Luciano Aires da Silva. Estamos, nesse momento, chegando na residência do meu avô, Dr. Francisco Aires da Silva, e vamos entrar no seu interior, onde existem alguns móveis e, sobretudo, a sua biblioteca, que a gente tem interesse em mostrar para até despertar entre a comunidade científica, a comunidade cultural e as autoridades da necessidade inadiável da restauração dessa biblioteca, que é constituída de 900 e poucos volumes e tem obras que são extraordinariamente maravilhosas e raras no Brasil, de forma que vamos entrar e a casa, nós procuramos preservar a sua originalidade, não obstante termos feito algumas adaptações para melhorar tanto a sua preservação como o seu conforto. Os portais ainda são os originais da construção. Essa construção, segundo a história nos dada a conhecer, ela remota a mais de 100 anos. Aqui observamos um armário também utilizado quando ele ainda era vivo, cujo armário, segundo notícias que temos, foi feito aqui por um profissional chamado Velho Dino. E esse armário, segundo também nos foi dado a conhecer, esse armário é bastante antigo, foi construído antes de 1930. Luciano, este ano de 2022 completa 150 anos do nascimento do Dr. Francisco Aires da Silva, o médico e deputado federal, Dr. Francisco Aires da Silva. Quem foi Dr. Francisco Aires da Silva, Luciano? Dr. Francisco Aires da Silva nasceu aqui em Porto Nacional no dia 24 de maio de 1872, filho de Joaquim Aires da Silva, que foi o primeiro intendente de Porto Nacional, de 1861 a 1864. O pai também foi deputado constituinte. O irmão foi deputado constituinte em Goiás. E o outro irmão também foi deputado no Rio de Janeiro. E ele foi com os irmãos levados ao Rio de Janeiro a fim de obter a formação. Cada qual optou por sua área e ele fez a opção pela medicina. E já no ano de 1900, ao invés de ficar no Rio de Janeiro, ele preferiu voltar à sua terra natal, passando a exercer na plenitude a medicina, não só em Porto Nacional, mas em 2/3 do território goiano, segundo anotações que nós temos dos jornais da época. Quando ele chegou a Porto Nacional, foi nomeado professor de francês. E em 1905 ele fundou o jornal Norte de Goiás,
a fim de difundir ou de conscientizar a população das necessidades ou das cautelas ou de alguma coisa que a população deveria fazer para se proteger ou para melhorar sua qualidade de vida. Daí foi um passo para ele entrar na vida pública. Tanto é que ele foi eleito deputado federal em 1914 e foi também, por permissão da legislação da época, eleito vice-governador ou vice-presidente da província, cargos que exerciam simultaneamente, embora somente um pudesse ser exercido. Foi um ferrenho político coerente de um lado só, defensor intransigente da República e trouxe inúmeros benefícios para Porto Nacional. Ele defendia no exercício do mandato a interiorização do Brasil. Então ele defendia com bastante ardor a interiorização do Brasil. Ele, por sua conta própria, adquiriu um veículo em 1929 e um caminhão e trouxe do Rio de Janeiro até chegar em Porto Nacional, abrindo todas as estradas, com todas as dificuldades, com todos os desafios, mas ele queria provar ao governo da República que se o governo não fez, ele fez. Ele queria dar um passo, ele queria dar uma demonstração de que a interiorização era medida que se impunha e era inadiável. Afora isso, ele trouxe a primeira estação meteorológica para Porto Nacional, ele trouxe o telégrafo, ele trouxe a primeira geladeira, a primeira farmácia, o primeiro laboratório, o primeiro rádio. Então, todos foram benefícios que ele conseguiu carrear enquanto ele estava no exercício do seu mandato de deputado federal e de vice-governador do estado, ou vice-presidente da República, da província, mas ao mesmo tempo como homem da medicina que exerceu um sacerdócio acima de tudo. Essa maravilhosa história do Dr. Francisco Aires, aí nas palavras do seu neto, Luciano Aires da Silva, não fica por aqui. Daqui a pouco você vai saber, vai conhecer a biblioteca do médico, escritor e ex-deputado federal Francisco Aires da Silva. Não saia daí.